Quando a gente se move, a cidade muda junto. Mas como se mover sem piorar o clima? Este episódio do Cidades Resilientes vai falar sobre o impacto que o transporte e a mobilidade urbana causam no meio ambiente e as soluções que as cidades devem procurar para minimizar e mitigar esses impactos e também para ampliar o acesso a um transporte de qualidade. Quando a gente fala sobre mobilidade, a gente está falando sobre o poder de ir e vir que todos nós temos, né? Quando a gente fala de cidade urbana, a gente tem muitos desenhos de cidade que temos um centro onde é gerado o emprego, onde estão os comércios, onde está o serviço, que é a base da nossa economia, e as pessoas todos os dias precisam migrar para esses lugares para poder trabalhar. Isso significa uma necessidade urbana de você ter transporte para que essas pessoas possam se locomover. Qual o maior desafio hoje? É que a gente tem uma cultura de estímulo ao veículo particular, ao veículo unitário que nos leva todos os dias para o trabalho. O que já traz um problema de que não temos mais vagas nas nossas cidades para poder dar conta dos carros que precisam estacionar, né? E aí a gente precisa então de transporte público de massa. E a gente também, quando a gente pensa isso, a gente tem um desafio que é como a gente consegue fazer com que os ônibus, que é o outro meio de transporte mais utilizado, ele consiga mudar sua matriz energética, ou seja, a gente estimular que tenham ônibus elétricos e mais do que isso, que a gente pense melhor nos desenhos e rotas que ele faz, para que possa ser inclusivo, né? Quem aqui não vive numa cidade onde tem um bairro que não tem transporte público, em que todo mundo de alguma maneira, socioeconomicamente falando, vulnerável, precisa se locomover para esses centros da cidade para poder trabalhar, então ela tem uma necessidade de usar o transporte individual. Então, a gente estimular primeiro uma multicentralidade de geração de oportunidade, a gente pensar em outros espaços, centros de comércio e de serviço que possam não ter a necessidade desse deslocamento, e com a necessidade do deslocamento, a gente pense em transportes públicos de massa eficiente, que eles pensem que seja um VLT, por exemplo, que seja um ônibus elétrico, né, e que a gente consiga chegar nesses territórios, nesses bairros que são mais distantes, mas que é onde concentra a maior parte de massa de trabalhadores, né? Então a gente precisa ter uma visão completa da situação para a gente poder dar conta desse aspecto de mobilidade. Mobilidade urbana também é questão de clima. Mais carros, mais emissão. Menos acesso, mais exclusão. Em cidades como as afetadas pela enchente de 2024, na região metropolitana, a mobilidade é tema central de debate, com territórios cortados por rodovias e dificuldade de locomoção de milhões de pessoas. O caminho da resiliência passa pelo caminho de casa. No próximo episódio do Cidades Resilientes falaremos em como a população tem que se organizar, se comunicar e participar da construção de uma cidade resiliente e sustentável. E também sobre como a comunicação em crises deve acontecer para salvar vidas.